Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Desenvolvimento de Software para a Web. Nesse conjunto de aulas a gente está falando sobre o Node.js e nas aulas anteriores a gente fez uma pequena introdução, né, explicando o que é o Node.js, como ele funciona de forma bem básica, né, como é a parte da estrutura do código dele, as bibliotecas, etc. E hoje a gente vai começar a aprofundar mais um pouco na programação utilizando o Node.js, tá? Então hoje a gente vai tentar criar, né, uma das características principais de um desenvolvedor de um sistema back-end, que é você fazer um servidor, né? Você vai fazer um servidor HTTP que vai receber e enviar requisições para os clientes, né, utilizando aí o protocolo HTTP. Bem, esse aqui é um código exemplo que você pode estar validando aí, né, no seu computador. Você já viu como é que instala o Node, como é que executa um código JavaScript com ele. Então, simplesmente você pega esse código aqui e faz aí para testar, certo? Bem, aqui a gente está utilizando a biblioteca HTTP, né? Lembram que o require é para você importar módulos, né, e bibliotecas. E aqui eu estou criando nessa constante server. Essa constante server ela vai armazenar a referência para o meu servidor, né? Então eu vou chamar o HTTP, né? Esse carinha aqui, ponto create server. Então esse método create server é o que vai realmente fazer o levantamento, né? A instanciação do seu servidor HTTP, certo? E utilizando aqui a estrutura dos Iron Functions, né? Você abre um parênteses, né? Passa os parâmetros aqui dentro de outro parênteses, ou seja, eu estou passando aqui o primeiro parâmetro é a variável request, né? Que é abreviada por rec, e o res, que é de response, né? Ou seja, requisição e resposta. Então, esses dois parâmetros eles vão estar incluídos dentro do meu código aqui que fica separado aqui pela chave, né? Ou seja, isso aqui é o que vai estar executando depois que eu instanciar aqui o meu create server. Então eu vou chamar o response, né? Ou seja, a resposta, e vou definir o status code, né? Ou seja, esse atributo pertence a esse objeto aqui que essa minha função recebe por parâmetro lá do Node, tá? Então, esses dois parâmetros eles vêm lá do Node, que é justamente para você tratar a requisição HTTP. Então eu vou definir que o status code é 200, ou seja, deu tudo certinho, né? A requisição foi realizada com sucesso, ou seja, o servidor foi criado com sucesso. Eu vou definir um set header também, né? Ou seja, eu vou alterar o cabeçalho, né, a tag header lá do meu HTML e vou alterar esse atributo aqui, né, o content type, vou dizer que é texto e HTML. E vou também chamar aqui o res.end, né, e vou passar aqui o meu código HTML que vai ser renderizado lá na visualização do usuário, do cliente, certo? Isso aqui é isso aqui é a especificação da função, tá, pessoal? Outra coisa importante é sempre veja um código, ele vai ser executado assim, certo? Sempre de cima para baixo. Porém, esse código aqui, ele está dentro dessa função aqui. Então, esse código ele vai ser lido, mas para ser colocado dentro da função. Ele não vai ser executado de imediato, certo? Ele vai ser compilado lá para dentro da função. Então, ele vai ler esse código aqui, vai interpretar e vai criar esse meu server aqui. E depois disso, eu vou criar aqui, né, outra variável chamada porta, vou definir a minha porta e vou dizer que o meu server, né, essa variável que eu criei aqui, ele vai ficar escutando, né, o listen, ele vai ficar escutando em uma determinada porta. Não vai receber nenhum parâmetro, né, e usa lá a estrutura das Iron Functions e coloca o que é que vai ser feito dentro da função. Então aqui eu vou simplesmente imprimir que o meu servidor está executando em localhost e vou colocar a porta aqui que eu defini. Ou seja, vai pegar essa variável aqui, certo? Essa estrutura, né, do Node e do JavaScript de uma forma geral, para quem vem de outras linguagens como o C e o Java, pode soar um pouco estranho, tá? Mas é só questão de costume. Com poucos dias, poucas semanas aí, no máximo, né, alguns meses, se você ficar trabalhando de forma intensiva aí, você se acostuma rapidamente, né? Mas o importante é você ter sempre a lógica, né, da execução do programa na sua cabeça. Então, a sintaxe das linguagens você começa a abstrair e tem uma percepção melhor do que é que o seu sistema está fazendo, certo? Vamos executar esse programinha aqui para a gente testar, né?
Eu já tenho ele implementado aqui, se eu não me engano. Deixa eu olhar se é esse aqui. É, não é esse, mas esse aqui também é um bom exemplo, né? O primeiro exemplo Node. Aqui ele está criando um server também. E vejam que é outra estrutura, tá? Aqui eu estou fazendo de um jeito que eu estou fazendo de outro. Mas vou criar aqui um novo arquivo então para fazer o que está aqui no exemplo dos slides. Vou editar esse aqui que já está criado e vou apagar o que tem dentro dele. Esse aqui é o mesmo código, né? Recarga HTTP, create server, tarará, tarará. Aqui eu só estou mudando porque aqui, lá eu estou mandando um HTML, né? Então eu vou mandar aqui um H1. Olá pessoal, usando a tag H1. Aqui vou fechar H1. Vejam que eu vou inserir diretamente o HTML lá no meu cliente utilizando o JavaScript aqui, tá? O Node. Então a porta que eu vou colocar igual que está no slide é 8566, né? Você pode colocar qualquer valor de porta, tá, pessoal? Mas se atentem só ao que eu já falei em utilizar valores altos, né? Acima de 5 ou 6 mil, porque valores abaixo disso geralmente são utilizados por aplicativos comuns aí do sistema operacional Windows, tá? E as portas até 1024 elas são reservadas, você não pode usar. As de 1000 e pouquinho até 2, 3 mil não é interessante você utilizar porque pode dar conflito, então sempre utilizem aí números maiores, tá? Servidor executando, né? Aí aqui eu estou pegando o hostname daqui, né? A mesma coisa eu faço aqui, só que aqui eu coloquei direto no texto, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? Então vamos executar esse aqui, o meu site, né? Vou abrir o meu CMD, né? Vou entrar lá naquela minha pasta, tá dentro do meu desktop, e o nome da pasta é JavaScript. Então vou entrar aqui, exemplo JavaScript. Eita. E aqui eu vou executar node meu site.js, né? Então veja, o meu server ele já está executando aqui no localhost 8556. Vou abrir aqui o meu navegador e vou testar isso aqui. Localhost 8556 e dou um enter. É 8566 a porta, né? Por isso que ele não achou aqui, 8566. Veja, ó, ele renderizou exatamente a string que eu passei, tá, pessoal? Ou seja, ele não interpretou isso aqui como sendo um código HTML, tá? Vamos tentar alterar aqui esse atributo aqui para HTML, né? Vamos ver qual é a sintaxe que é utilizada aqui. Content type HTML, atributos. Deixa eu ver se está com alguma proxy aqui ativa. Ele tem que desativar. Tá. Vou tirar aqui o proxy. Pronto. HTML, atributos. Content type. Deixa eu criar aqui um HTML5. Também não foi. Content type values. Então eu posso definir aquele como sendo texto HTML, né? Então texto HTML, bem intuitivo, né? Tenho que matar o meu servidor, né? E executar ele de novo, tá? Vejam que agora ó, ele está interpretando como sendo
HTML, né? Então aqui, quando você define o setHeader, você define aqui o atributo content type e você pode dizer que ele é texto, né? Ou seja, texto puro, né? Text plain, né? Ou então você pode dizer que ele é text HTML, né? Ele vai interpretar as tags HTML no seu navegador, tá? Então aqui você pode passar as tags HTML sem problema nenhum. Vamos voltando aqui para os slides. Tá, pessoal, feito isso, vocês devem lembrar aí que no HTTP a gente tem, né, alguns tipos de requisições, né? As mais conhecidas são o GET e o POST, e também algumas que são bastante utilizadas a depender dos sistemas, né? É o PUT e o DELETE, né? O DELETE. Então, vamos ver aqui alguns exemplos aqui do GET e do POST, né? Que são os mais utilizados. Então, nesse código aqui, eu estou fazendo uma requisição GET, né? Utilizando essa biblioteca aqui, HTTPS, tá? E então vamos lá. Primeiro eu defino, né, essa variável HTTPS que vai invocar esse módulo aqui utilizando o require, né? Você vai requerir, ele vai importar esse módulo aqui. Depois eu vou definir um objeto, né, uma constante chamada options. Dentro dessa constante desse objeto, eu vou ter três atributos. Eu vou ter o atributo hostname, vou ter o atributo port e vou ter o atributo path. O hostname é o site que eu desejo acessar na requisição GET, né? A porta é a porta que ele vai utilizar para fazer essa requisição. E o path é o resto da URL, né? Ou seja, eu vou acessar essa URL aqui dentro desse domínio aqui, tá? Então, juntando tudo, você tem a URL aí que a gente está acostumado a observar, tá? Além disso, dentro desses atributos aqui, você também tem que definir o método, né? Ou seja, qual é o método que você quer utilizar? Aqui eu estou utilizando o método get, né? Ou seja, eu vou fazer uma requisição do tipo get neste domínio aqui, utilizando essa porta e para esse path aqui específico. Definido isso, eu posso iniciar a minha requisição, né? Ou seja, eu estou criando aqui a constante req, de request, né? De requisição. Estou chamando o HTTPS, que eu invoquei aqui, e ponto .request, né? E aí eu vou passar dois atributos como parâmetro, né? Vou passar o options, que foi essa variável que eu defini aqui, e vou passar o res, né? Que é o resource, tá? Chama lá o add-on function, né? Abre as chaves, etc. E aqui eu vou imprimir no console, né, o status do código, e eu vou resgatar lá nesse res aqui, que o Node vai passar para mim por parâmetro, o status code, né? Ou seja, o Node vai fazer a requisição e ele vai colocar o status code aqui da requisição aqui nessa variável. Se for 200, né, é porque foi tudo certinho, né? Se a página não existir, por exemplo, é o erro 404. E aí você tem uma lista aí bem grande de códigos HTTP. Após isso, você chama o método res.on, né? Ou seja, a variável que você recebeu da response, né? A resposta à sua requisição get. Você chama o método on, né? Passa aqui esse atributo data, né? Faz lá o add-on function e você pode chamar aqui o process.stdout.write e passar esse parâmetro aqui de entrada da função e imprimir utilizando o stdout, certo? Além disso, você define aqui o req_on, né? Ou seja, aqui, pessoal, é se você tiver data, né? Ou seja, se você tiver algum dado na requisição que você queira imprimir. E aqui é se acontecer algum erro, né? Você imprime o erro no console, tá? E por fim, você encerra aqui a requisição com o req.end. Vamos testar esse código aqui. Deixa eu ver se eu já tenho ele, que esse é maiorzinho, né? Não é esse. Examples, Node 2. Aqui já é handlebars. Vai ser esse aqui mesmo. HTML, calc. Aqui já é do Express.
Bem, pessoal, para ela não ficar muito grande, peço que vocês testem aí, tá? Vocês podem substituir aqui o hostname, tá? E colocar outro path também, não tem problema. Vamos fazer aqui, né? Para não deixar a dúvida, certo? Então, const https require o https, né? Com as aspas, tá? Não esqueçam. Define o options. Dentro do options eu vou ter o hostname, tá? Lembrem que vocês sempre têm que usar esses nomes padrões, tá, pessoal? Hostname, port, porque isso vai ser utilizado aí dentro do Node, tá? A vírgula, port 443, vou ter o path aqui. Eita, o path aqui é grande, né? F22, aí outra vírgula. Aí vou definir o meu método aqui, né, que vai ser get. Agora, eu vou definir aqui a minha requisição, https.request options has arum function console.log status code aí mais res.status code. Aí aqui ainda dentro, né, eu vou definir o res.on. Aí eu vou passar aqui o data, o parâmetro de entrada da função, process.stdout.write. Fecha. O rec1 erro não vou definir, vou chamar aqui o rec.end, tá? Vamos tentar executar isso aqui agora. Meu site, né? Então vejam, o status code foi 200, ou seja, foi bem sucedido. E isso aqui foi o que essa página me retornou, tá? Se você pegar o endereço aqui e colocar aqui no seu browser, né? Lembrando que é isso aqui mais isso aqui, né? Barra, aí já tinha uma barra aqui, né? Então, ó, isso aqui é o que ele me retorna, tá? Eu tô com um plugin ativo aqui de mostrar CSS, eu vou mostrar aqui a data real, tá vendo? Isso aqui é o dado bruto, né? É o que é retornado realmente. Então, é isso aqui que ele leu, tá? É isso aqui que a nossa requisição leu, certo, pessoal? Ó, ela leu exatamente o que foi emitido aqui. E se você abrir aqui a requisição, né, na parte da rede aqui, deixa eu fazer outra aqui para ver. Ó, você vai ver que é um tipo do GET, né? Ou seja, você usa um GET para resgatar esses dados do site. E então essa requisição que a gente faz aqui no navegador, a gente simulou ela aqui utilizando o nosso código JavaScript com Node.js, certo? E, bem pessoal, para essa aula ela já ficou bem grande, né? Está no segundo slide, ela já está com 18 minutos. Mas, pessoal, eu vou encerrar essa aula por hoje e na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui aos exemplos de códigos utilizando o Node.js. A gente vai falar de algumas bibliotecas que vão facilitar isso aqui muito, tá? Então, ao invés de você utilizar essa grande quantidade de código, você faz esse mesmo trabalho com 2 ou 3 linhas de código, tá? Utilizando essas bibliotecas para simplificar esse código, utilizando puramente aqui a biblioteca nativa do Node.js, tá? Essa HTTPS. Então, a gente vai simplificar isso aqui utilizando as bibliotecas na próxima aula, viu, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.